Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema o seguinte: acupuntura para adultos, crianças e até bebês. Como e por que funciona? Para debater esse assunto, nós estamos com os 3 maiores expoentes da acupuntura em Goiás. Tem muitos, mas esses são bambãs mesmo. Eu estava brincando aqui nos bastidores que hoje nós estamos parecendo o zoológico de Roterdã, né? Só tem fera no programa hoje. O Valério Lima, que é professor e terapeuta, fundador e diretor da Kanjendo, Escola Brasileira de Acupuntura e Terapias Japonesas. A doutora Maristela Rezende, que é acupunturista, médica homeopata, muito querida em Goiânia, competentíssima. E o Pedro Ivo Tarran, doutor Pedro Ivo Tarran, que é mestre em educação pela UNB e graduado em medicina chinesa e acupuntura na Espanha. Também profissional dos mais qualificados de Goiás. Os nossos telespectadores devem e podem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. E também pelo WhatsApp 99832-0302. Bom, Valério, aqui nós falamos sobre acupuntura para adultos, crianças e bebês. Depois nós vamos falar dessa parte dos bebês. Como e por que funciona? Em linhas gerais, como e por que funciona? Boa noite, Rosenval. Boa noite, Maristela, Pedro. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos meus pacientes e alunos que com certeza devem estar assistindo hoje o programa. Então, a acupuntura é uma terapia milenar, né? Surgiu inicialmente na China e depois se disseminou por vários países da Ásia, dentre eles o Japão, né? Os japoneses, né, eu pratico mais o estilo, apesar de ser formado em acupuntura chinesa, inicialmente, eu me especializei nas técnicas japonesas. E o japonês, ele é especialista em aprimorar todo o conhecimento que ele assimila e absorve de outras tradições. E não foi diferente na acupuntura. Então, na acupuntura, eles desenvolveram agulhas mais finas, técnicas de agulhamento indolor, técnicas não invasivas, ou seja, a maioria das técnicas da acupuntura japonesa são não invasivas. E, para isso, eles desenvolveram tratamentos que abrangem tanto adultos, jovens, idosos, porque o efeito se usa muito a moxaterapia, que é uma planta chamada artemisia, que é muito boa, principalmente em doenças que acometem os idosos, como reumatismo, e desenvolveram um estilo próprio só para tratar crianças e bebês, dos 3 meses de idade aos 14 anos. Ajuste. Um equilíbrio quase que, digamos assim, químico, vamos dizer assim. É o que a gente chama de homeostase, né? Que é uma capacidade inata que o organismo tem de se autocurar. Então, o trabalho da acupuntura, ele é interessante por isso, porque não necessariamente, a não ser que vá fazer uso da fitoterapia, que também é um dos recursos presentes dentro das técnicas de medicina japonesa, chinesa, né, dentro da acupuntura também, porque às vezes as pessoas acham que a acupuntura é só agulha. Não. E existem inúmeros recursos que a comunidade leiga não sabe. Então, quando você faz qualquer estímulo, seja com uma moxa, seja com uma agulha, seja com a ventosa, você está dando informações para o organismo para que ele restabeleça por si só o seu equilíbrio, a sua homeostase. Né? Tanto que dentro, por exemplo, da acupuntura japonesa, existem técnicas para despertar o sistema imunológico. Né? Então, são processos que o organismo tem e que precisam ser adequadamente estimulados dentro da quantidade necessária que ele precisa para que ele possa se restabelecer. Rosenval, meu nome é Leandro, eu sou estudante de medicina. A acupuntura não seria apenas um placebo que só resolveria o problema temporariamente? Ou o acupunturista trabalha com a cura de determinada enfermidade? Hoje existe a acupuntura praticada na área veterinária. Eu mesmo tenho um amigo que dá curso no mundo inteiro. Ele faz acupuntura em mico, em cobra, em cachorro. Ele trata todo tipo de animal. Nós fazemos em crianças. Né? Como seria um efeito placebo? Cuba, criança, né? Cuba. Então, assim, fica sem sentido isso. Né? Valério, o instituto que você bem representa, vai ter um curso agora, não vai? Sim. Nós vamos ter um curso também de formação e pós-graduação em acupuntura japonesa, né? Uma duração de 2 anos. Vale ressaltar que é o primeiro
curso de pós-graduação em acupuntura japonesa da América do Sul. Né? Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro tem. Nós recebemos professores que são japoneses, descendentes, né? Que moram em São Paulo, Curitiba, e eles vêm para ministrar. Eu também sou professor e diretor. Né? Então, é um curso onde você aprende técnicas de agulhamento, uso de moxa, ventosa, e a maioria das técnicas ensinadas no curso de acupuntura japonesa são não invasivas. Então, algumas não necessitam de você agulhar, principalmente para pessoas que têm medo de agulha. Né? Então, que tem gente que tem medo de agulha, mas esse cara está ali batendo a cabeça. Então, o Instituto Cangendô, que fica ali na Avenida próximo ao Flamboyant, ali, não é? Qual o telefone de lá mesmo? É o 3624-2568, 3624-2568, ou pelo WhatsApp pode falar com a minha assessora Ângela pelo 98515-1979. Funciona. O doutor Valério vai demonstrar aqui uma técnica, o que é, doutor Valério? Eu quero mostrar para os telespectadores algumas técnicas da acupuntura japonesa que são não invasivas. Uma delas que eu quero fazer, que é uma técnica muito importante para a regulagem da articulação temporomandibular. Muitas pessoas que têm dor no pescoço, dor nos ombros e até mesmo no quadril, vêm por esse desajuste articular dessa região aqui. Alguns provocados pelo bruxismo, pelo estresse. Então existe uma técnica que foi desenvolvida através de uns fios, chamados fios de Ion Pump, que tem ímãs, são fios ionizados, que eles conseguem fazer uma transferência iônica e equilibrar. Só que antes, para demonstrar isso na Mariana, nós vamos fazer um teste da kinesiologia japonesa, chamado Oring Test, que é um teste que foi pesquisado por um médico japonês nos Estados Unidos e desenvolveu ele. Tem até um livro escrito sobre isso. E eu vou fazer esse teste muscular para ver, porque existe uma sabedoria inata no corpo de todos nós. E eu vou acessar, através desse teste, a sabedoria inata do corpo dela para ver qual lado está desalinhado e, usando esses fios, com 25 segundos, eu vou equilibrar esse lado dela. Ok. Você escreve com a direita ou com a esquerda? Então, fecha esse aqui. E esse. Vira assim, faz força. Força para manter os dedos. Isso. Agora fecha essa outra mão, todos os dedos juntos. A gente vai colocar aqui na frente, bem na base da junção entre a mandíbula e o maxilar. Agora você vai fazer força. E ela perde a força. Vocês estão vendo? Abre. Faz força. Faz força. Abre. Bota o dedo do outro lado. Essa mão aqui, por favor. Faz a mesma força. Aqui eu não consigo abrir. É o lado esquerdo que está desalinhado. Então tá. Então eu vou usar os ímãs, pode... Aliás, que a esquerda é desalinhada, meu, não é natural isso não. É brincadeira minha com a esquerda, que eu pego no pé da esquerda, né? Brincadeira. Não tem nada a ver. No caso dela aí, está com a esquerda. O lado esquerdo está desalinhado. E eu vou alinhar agora. Vou contar em japonês. Ichi, ni, san, shi, go, roko, shichi, hachi, kyu, ju, juichi, juni, jusan, jushi, jugo, juroko, jushichi, juhachi, jukyu, nijo. Vamos ver? Aí, com isso, fecha de novo. Aqui, deixa eu testar a sua força aqui. Ela é forte. Agora, coloca do lado que estava desalinhado. Bem aqui. Faz força novamente. E eu não consigo abrir mais. Vocês viram ali, fez um alinhamento. Doutora Maristela... Só relatando que eu perguntei nos bastidores para ela, ela falou que tem dor no pescoço e dores constantes no ombro. Possivelmente tem a ver com esse desalinhamento da articulação temporomandibular. A acupuntura é uma terapia energética. Dentro da visão da acupuntura, nós adoecemos primeiro a nível emocional, depois a nível energético, e a última instância é o nível físico. Então, nós, como acupunturistas, temos recursos de diagnóstico, por exemplo, os japoneses, que a acupuntura japonesa foi desenvolvida por cegos, eles aprimoraram a palpação. Então, pela palpação, a gente consegue identificar os desequilíbrios que são nos meridianos, nos canais por onde circula a energia, porque nós somos feitos de energia vital. Né? Ou seja, quando nós nascemos, nós
essa energia engendra o nosso corpo, quando nós morremos ela deixa o nosso corpo, né? E através do abdômen, do hara e também do pulso, nós conseguimos identificar os meridianos que são relacionados ao fígado, ao rim, ao baço, ao pulmão, e ver qual deles está em desequilíbrio. E a partir daí traçar uma forma de tratamento de acordo com os recursos que temos em mãos. Então eu vou fazer primeiro um diagnóstico pelo pulso. Aí nesse caso, a pessoa com a experiência que tem, o pulso, ele, como diz o Raul Seixas, o pulso ainda pulsa, né? E pulsando, a sensibilidade de quem estudou isso sabe dizer se o pulsar está adequado, não é isso? Porque, na verdade, o pulso você consegue acessar os meridianos, como eles estão através do pulso. Interessante, Isso. Você faz todo o diagnóstico do Através do indivíduo pulso. através do pulso. Isso. Eu vou utilizar uma agulha que é chamada Teishin. Essa faz parte das 9 agulhas que surgiram na China e foram aperfeiçoadas dentro da acupuntura japonesa. Essa é uma agulha que eu trouxe do Japão, na minha última viagem que eu fiz. Ela é folheada a ouro. E vocês vão ver que ela tem uma ponta rombuda. E nós não inserimos ela. É uma técnica não invasiva. Então eu já fiz o diagnóstico, vi que os desequilíbrios dele estão na área do fígado e rim, né? Então eu vou tonificar esses pontos somente tocando essa agulha de ouro nesses pontos. Então, e depois eu confiro no pulso os resultados. Aí no caso aqui, dá para você, João Paulo, para você aproximar aí, o que ele está fazendo? O telespectador percebe o seguinte, embora o nome seja uma agulha, ela é uma agulha que sem ponta, não é, Pedro Ivo Tarran? É uma agulha sem ponto, porque ela está, na verdade, fazendo uma pressão sobre um determinado ponto do organismo que faz com que o organismo produza uma química adequada a fazer uma compensação, não é isso? Ali ele estimulou o fígado, né, O ponto 3 do fígado. O F3, né? Agora eu vou estimular o ponto 3 do rim. rim. Para completar o tratamento primário dele. Veja bem, aqui nós estamos dando uma demonstração interessante, porque o Valério se dispôs a trazer a marca aqui, porque muita gente, você fala, né, Maristela e Pedro Ivo, e às vezes as pessoas falam, sei lá, meu. Então, você veja bem, a pessoa não furou nada, não tem sangue, não tem desconforto nenhum, ele está apenas fazendo com que o organismo produza o que precisa para fazer o equilíbrio. Eu até aproveito para perguntar, há décadas atrás, eu cheguei a estudar uma técnica que chama-se Doin. Muitos anos atrás, o Doin tem assim, o sentido do Doin também é esse, né? Só que o Doin é só com o dedo, não é só com a mão, não usa nenhuma coisa. Bom, Valério... Eu queria mostrar só mais uma técnica que é feita no abdômen, que também é sem inserção. Ok. E eu quero crer, aqui o Pedro Ivo Tarran e a doutora Maristela, ambos são acupunturistas, com a criança é essa técnica, não é isso? Você usa com a criança, até com o bebê, essa técnica. Eu trouxe as agulhas aqui para usar em criança. Depois a gente pode porque mostrar. É impressionante, porque a gente tem filho que os filhos já se submeteram a isso, a pessoa tendo a técnica correta, os bebês dormem. Você põe o bebê lá, aí o acupunturista vai tocando, o bebê de repente está roncando. Né? Hoje aconteceu isso comigo, né? Uma aluna minha, a criança estava com bronquite e ela pediu para eu poder tratá-la. E o tratamento para a criança é super rápido. Em 3 minutos eu fiz o tratamento e ela depois mandou uma foto da criança dormindo, falou que o chiado tinha passado e que ela tinha dormido. Depois de 3 minutos de tratamento. Olha que coisa fantástica. O que você está fazendo aí agora? Essa é uma técnica chamada Mubun Dashin. É um método desenvolvido no Japão, no século XVII. E foi descoberto que existem áreas reflexas no nosso abdômen. Então nós temos todos os órgãos. E no abdômen, para os japoneses é muito importante, que eles chamam de hara. É tanto que os samurais, quando iam se suicidar, eles cometiam harakiri, que é o corte do hara. Então aqui se acumula todas as toxinas do nosso corpo, porque estão os grandes órgãos e os principais órgãos do nosso corpo. Então eles desenvolveram essa técnica que usa as batidas desse martelo nessa agulha, que vocês vão ver que é rombuda, não tem ponta,
chamada Utibari. E com essa batida, você vai quebrando esses bloqueios, tanto energéticos, mas também os bloqueios sanguíneos, de êxtase sanguínea, de estagnação sanguínea que está presente nos principais órgãos. Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho, que também é uma técnica não invasiva. Aí, aqui é uma demonstração necessária para que as pessoas entendam, né, como é feito o processo, que não tem... Olha lá, ele vai só batendo... Inclusive, aqui, enquanto o Valério mostra aí, a doutora Maristela também tem lá na clínica dela, que já utilizei com muita eficiência, aquele processo, doutora Maristela, que nas agulhas ainda tem eletroacupuntura. 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 Né? A doutora Maristela faz essa eletroacupuntura, que é muito eficiente nessas dores crônicas de coluna, que foi o meu caso, né, doutora Maristela? E foi muito... Você usa também a eletroacupuntura? A eletroacupuntura. Porque você põe a agulha e ainda dá descargas elétricas para poder, digamos assim, potencializar aquele tratamento. Você pode usar agulha, né, e pode usar eletrodo. A gente pode colocar em eletrodos cardiológicos, que é uma maneira de você fazer acupuntura em pessoas muito idosas, né, ou crianças também. Olha, deu para vocês perceberem aí como funciona? Você veja bem, o Valério teve aqui, eu gosto muito de trazer o Valério, a doutora Maristela aqui, e o Pedro Ivo Tarran. Agora você está no salve, Pedro Ivo, porque agora você está na equipe aqui. Porque essas técnicas, vocês podem notar ao longo de décadas desse programa, essas pessoas já vieram aqui várias vezes, porque isso hoje tem uma técnica, amanhã tem outra que vocês descobrem que é mais eficiente, e isso vai aprimorando, não é uma coisa, embora seja milenar, ela não é uma coisa estanque, ela evolui com o tempo, não é isso? O que é isso aí, Valéria? São agulhas para criança. Essa aqui, inclusive, tem um formato de peixe. Eu trato a minha filha desde os 3 meses de idade e até hoje. Ela adora ganhar acupuntura. Né? Porque existe uma área dentro da acupuntura japonesa chamada Shonishin, que é a acupuntura pediátrica, feita para criança. Então, são técnicas onde se usa raspagem. Você não insere a agulha. Você não insere a agulha, você somente faz escovando assim, né? Deslizando. Não, Mariana, você não pode fazer no lugar do Valério, não, tá? Ela está querendo fazer no seu lugar aqui. Com picotagens também. Com picotagens assim. Né? O Valério é todo sério e eu brincando com ele aqui. Com picotagens. Certo. Então você vai estimulando de forma gentil e suave a criança. E vira uma brincadeira, né? Porque você dá as agulhas para ela, a minha filha eu dou, ela fica com uma e eu fico com a outra. E vou brincando e vou tratando, dou essa do peixinho. E o tratamento para criança é muito rápido. Com 3, 5 minutos você conclui um tratamento. Muito interessante a gente demonstrar assim na prática. Por que eu pedi o Valério para eu trazer? Porque se você só falar, a pessoa não tem uma visão exatamente específica do que é. E como hoje os pais se preocupam muito em dar aos seus filhos o que existe de melhor, as pessoas, pelo menos, que podem fazer isso, é bom que as pessoas saibam que isso existe. Não é? Uma coisa que eu recomendo altamente, eu recomendo a doutora Maristela, porque a conheço há muitos anos, mas tem outros profissionais que também atuam no mercado. É essa forma que a doutora Maristela tem de usar a homeopatia para fazer o equilíbrio da criança. Porque muitas vezes a criança tem um problema, apresenta um problema de rebeldia, de problema na escola, e aí o pessoal que não entende das coisas taca logo Ritalina, que eu acho que é uma grande maldade, né, doutor Luciano? Uma grande maldade. Então, você pode, no caso das minhas meninas, eu já teria enfiado Ritalina delas há muito tempo. Mas a doutora Maristela não deixa e faz lá as suas poções mágicas. E elas melhoram mesmo. E elas são lindas, né? São lindas, ficam lá tranquilas, né? Crianças Essa aqui é a agulha que é inserida, né? Então nós temos vários recursos. Nós temos técnicas sem inserção, e essa é uma agulha que eu trouxe do Japão, uma agulha bem fina. Nós temos, por exemplo, da 0,30 até a 0,10 em termos de calibre e espessura. Essa é uma 0,14, é uma agulha que os japoneses desenvolveram esse tubo guia para poder inserir agulhas finas sem que ela entortasse. Então, eu vou mostrar uma técnica de inserção nele aqui. Olha lá. Isso é uma técnica que, embora
pareça assim que é uma coisa que eu fico lá quando faço, cheio de agulhas, assim, você fala, nossa, coitado. Coitado não, tá ótimo. Você não sente absolutamente nada. Porque são agulhas finíssimas que não fazem com que não há sangramento. Não tem. Pedro Ivo Tarran, não tem sangramento nenhum, né, Maristela? Não tem sangramento nenhum. Raramente. Raramente. Às Raramente vezes pode. sai. Deixa eu ir para o outro lado, que ele não vai mostrar a inserção. Essa técnica com o tubinho, a cânula, né, com o mandril, Né? Mandril. é interessante porque realmente foi totalmente desenvolvida no Japão, porque eu aprendi com os chineses e eu não conhecia mandril. Sei. Eu trabalho só com a inserção manual, né? E é interessante, porque realmente já é uma adaptação de outra cultura. E ela faz uma guiazinha, Uma porque guiazinha. Elas são realmente assim são praticamente microscópicas, né, em termos de penetração. Agora, isso é uma coisa... Como ela é tão fina, ela fica dobrada. dobrada. É uma coisa, evidentemente, e não faça nunca isso em casa, né? Não sai por aí espetando agulha nos seus irmãozinhos, nas pessoas em casa. É preciso ter estudado de forma adequada e saber exatamente o que você está fazendo para poder você inserir a agulha naquele ponto que o seu organismo precisa. Não é algo, eu estou falando uma coisa assim, como leigo aqui, embora a gente até tenha estudado um pouco, mas para a pessoa entender. Não é algo que o sujeito sai por ali espetando a agulha aqui e acolá. Sabe exatamente, né, doutora Maristela? Se você tem um problema que ele é de uma dor de cabeça, vai fazer no ponto certinho para poder corrigir. E a gente trabalha com uma visão, como já foi falado, holística, né? Holística. Então, o paciente, ele vai lá, o diagnóstico chinês é feito, então a gente vai trabalhar em cima do padrão de desarmonia, e em cima do padrão nós vamos fazer a seleção dos pontos de acupuntura que serão usados. Então, o paciente ele vai lá por causa de um problema, mas ele vai ser tratado de uma maneira holística. E a ideia de sistema de meridianos, Rosenval, é exatamente essa, que o organismo você sempre o contempla de forma integrada. A relação entre os órgãos e vísceras é muito importante, ou seja, você não trata um órgão especificamente, você trata a relação desse órgão com o resto do corpo. E aí a escolha de pontos ela é bem interessante, porque ela tem que ser harmônica. Harmônica. O que você está fazendo aí agora? Você sabe quando eu venho aqui, eu gosto de tocar fogo, né? Pois é. Já fogo sabe. aqui no estúdio. O Raulino fica apavorado. Assim. Eu vou tacar fogo de novo, pode ser? Eu gostaria de mostrar uma técnica que eu utilizo muito para tratamento de dores, principalmente de dores crônicas, que é chamada Kyotoshin. É uma técnica onde vai a agulha e a moxa no cabo dela. Eu vou fazer uma inserção aqui. Estou pegando aleatório, porque eu não sei... Dá para pegar aí, João Paulo? Está pegando? Valério, acho que eu gostaria de você ficar... Tá, eu vou mudar, eu vou só fazer a inserção aqui. Você ficar do lado de cá, Valério. Isso, eu vou pegar aqui. Vem do lado de cá. Aí, nesse caso, ele introduziu essa agulhinha. O nome é agulha mesmo, doutora Maristela? É agulha mesmo, agulha. né? Cadê o isqueiro? Eu estou E procurando o o termo isqueiro. que se usa é agulhamento. Agulhamento. Ele vai fazer um agulhamento. Alguém tem isqueiro aí? Eu sumi com o meu isqueiro. Deixa eu ver se tem. Aproveitando o momento, eu sofro com refluxo e forte queimação estomacal, sobretudo com ingestão de alguns alimentos. A técnica debatida hoje é eficaz para gastrite, por exemplo, o Manuel do Jardim Goiás. Pedro Ivo, para gastrite é bem indicado também. É bem indicado, é bem indicado. Ainda que, como eu disse, a gente vai fazer uma atualização diagnóstica. Para a gente não vai chamar gastrite. Possivelmente vai receber outro nome. Outro nome. Mas o tratamento costuma ser bem eficaz para essa pessoa que chegou com essa queixa. Ok. Olá, vamos lá. Você tem que ficar, acho que aí dá para você entender. Olha lá. Ele colocou, aí dá. É chamada Kyotoshin. Essa técnica, você usa a termoterapia junto com a agulha, né? São dois efeitos potencializados. Na verdade, as pessoas não sabem, mas o significado da acupuntura, em japonês, é Harekyu. Harekyu significa agulha e moxa. Então, na verdade, são métodos que se complementam. Então, as pessoas acham que a acupuntura é só agulha, mas tem as técnicas de calor, da termoterapia. Então, quando você aquece, aqui é uma planta chamada Artemisia, né? É uma planta que na China descobriu que ela produz uma capacidade de infravermelho que não existe em nenhuma outra planta.
Então, quando ela aquece aqui, esse calor passa pelo cabo da agulha, penetra o ponto, principalmente o ponto onde tem dor, e faz uma espécie de sedação dessa dor. E o efeito é na hora.